Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meus irmãos estão ouvindo essa mensagem. Eu queria deixar uma mensagem para os irmãos, para a meditação dos irmãos. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus, ele deu esse exemplo da época de Noé. Ele falou que ele ia vir, mas ele deixou sinais. Ele não disse o dia, a hora, não. Mas ele falou: vou deixar sinais. Preste atenção nos sinais. Os discípulos perguntaram: quando o Senhor vai vir? Ele disse: eu vou deixar sinais. E um dos sinais seriam como os dias de Noé, meus irmãos. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Veja como está a sociedade hoje, irmãos. Você olha para o cenário, está totalmente de acordo com a Bíblia Sagrada, dos preceitos que Jesus disse que ia acontecer antes da sua vinda, meus irmãos. Casamentos sendo destruídos, pessoas querendo se divertir, a modernidade, o entretenimento, filmes novos, aplicativos novos para tirar a atenção do povo de Deus, crise, doenças, pestes, assolando o mundo, pessoas casando, se divorciando, provando de uma mulher, provando de um homem, depois voltando para outra mulher, voltando para outro homem, casando com outro homem, casando com outra mulher. E a sociedade está assim, meus irmãos. Muitas pessoas estão cegas, porque o inimigo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Muitos estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Muitos hoje estão vivendo como se Jesus nunca viesse, nunca viria. Estão vivendo tranquilamente, querendo casar, querendo viajar, querendo tirar gordurinha, querendo malhar, querendo correr, dar voltinha para perder as celulite, querendo passar produto, não está se preocupando com a sua eternidade, porque a nossa vida, meus irmãos, é breve. A Bíblia diz lá em Salmos que a vida é breve, é como um conto ligeiro, não vai demorar muito e um dia teremos que passar pela eternidade, pela morte. Mas as pessoas hoje estão vivendo como se nunca fosse morrer. E é assim que as pessoas na época de Noé viviam. Estava se preocupando com o dilúvio, não. Noé pregando a respeito da salvação, a respeito da arca que Deus mandou fazer. Mas o povo não queria. O povo queria se divertir. O povo queria viver o agora. O povo queria comer, beber. Queria se divertir, casar, dar-se em casamento, viajar. Não estava nem aí para a pregação de Noé, e de repente aconteceu que um dilúvio veio. Eles começaram a acreditar depois que a chuva começou a cair. E é assim que muitos vão acontecer, meus irmãos. As pessoas só irão acreditar quando a Bíblia se cumprir, quando o céu se rasgar e o Filho do Homem descer com seus anjos para arrebatar sua igreja. Eles vão começar a acreditar, mas vai ser tarde demais, porque a salvação é por meio da fé. Fé é acreditar no invisível, crer numa coisa que eu nunca vi. Isso é fé. Depois que vê, não é fé. E muitas pessoas não estão se preocupando com isso, meus irmãos. A preocupação de hoje em dia está sendo nas finanças, de como se dar bem, de como enriquecer, o que eu vou fazer para me enriquecer, para me ganhar mais dinheiro. Ah, este emprego não está bom, eu tenho que arrumar outro. As pessoas estão preocupadas com a riqueza, com os bens daqui da terra, estão esquecendo do eterno. Nós somos formados por três, meus irmãos: corpo, alma e espírito. O corpo humano, a carne, volta para a terra. Do pó viemos, do pó retornaremos.
O espírito de vida volta para Deus, porque vem de Deus. Mas a alma, meu irmão, a alma vai seguir o juízo. O quanto você fez aqui na terra, de bom ou de ruim, é que vai dizer se você vai ser salvo ou não. Se você viveu no pecado, querendo satisfazer os seus desejos carnais, se você não viveu para a eternidade, se você não submeteu às leis de Deus, você não vai alcançar a salvação. Se você quis só alegrar sua carne, tendo prazer, mulheres, diversões, e não quis subjugá-la, se você não quis negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo, o teu fim vai ser a perdição, vai ser o inferno. Porque as pessoas não pensam nisso. E a alma, meus irmãos, a alma eterna, aquilo que nós vemos no espelho, é só a capa. É só a capa, irmãos. Não tem mais. O que vale é você, a sua alma. A sua alma é eterna. Ela é eterna. E vai ter um dia que esta alma vai se encontrar com Jesus Cristo num grande trono branco, como diz lá em Apocalipse. E lá será julgada todas as nossas obras, tudo que nós fizemos aqui, o que fizemos escondido sem o pastor ver, o que fizemos escondido sem o esposo ver, sem a esposa ver, tudo será revelado. Lá vão descobrir os verdadeiros crentes e os falsos crentes, os verdadeiros pastores, os falsos pastores. Porque aquele tribunal, meu irmão, não vai ter advogado. E você vai estar na frente de um Deus, de um juiz que lê pensamentos, intenções do coração. E lá será exposta todas as nossas obras, o que fizemos escondido. Será que o que éramos na igreja é o mesmo que éramos no trabalho? Que o que éramos na igreja era a mesma coisa que éramos em casa? Ou será que sofríamos de dupla personalidade? Na igreja é uma coisa, em casa é outra, na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. O que será, meus irmãos, de nós quando estivermos à frente de um juiz que sabe de todas as coisas, que conhece o profundo e o escondido, que é a própria luz, meus irmãos, tudo se manifestará, diz a Bíblia. O que será? Pare para pensar. Não vale a pena mais viver para essa mísera vida que nós vivemos. Existe um trono, existe um julgamento a nos espera. E hoje as pessoas não têm pregado, falado sobre isso, sobre julgamento. As pessoas não têm pregado sobre o arrebatamento, sobre um juiz justo que irá vir para julgar o povo. É só pula-pula, é só bênção, é só milagre. Você sai lá vazio, com seu ego lá em cima, mas com a sua alma triste porque não ouviu o evangelho. Porque o evangelho é isso, meus irmãos. O evangelho vem mostrar isso, que o homem é totalmente depravado e Deus é um Deus justo. O homem caiu em Adão, então por sua justiça Deus tinha que punir o homem. Deus se fez carne, enviou seu filho, veio aqui como humano, sofreu, foi escarnecido, foi zombado, morreu uma morte de cruz. E lá naquela cruz satisfez a ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre o seu Filho Jesus, que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. E através dele somos perdoados. Isaías 53, meus irmãos. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse? O pecado. O castigo do homem, a doença do homem, o câncer do homem se chama pecado. E ele levou na cruz os nossos pecados. A ira que era para cair sobre a nossa cabeça caiu na cabeça do Filho de Deus. A culpa da humanidade toda
luta caiu sobre cima de um homem só, Jesus Cristo. Por isso que antes, no jardim do Éden, ele clamou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice da ira de Deus estava pronto para ser descarregado sobre a cabeça, sobre os ombros, sobre o corpo de Cristo. O que fez Jesus chorar a suor de sangue naquele lugar, no Getsemane, não foi a cruz, não foi a coroa de espinho, não foi a cusparada que ele ganhou na sua face, não foi a bofetada que o sacerdote deu nele, não foi o xingamento, não foi ele ser rejeitado por Barrabás, foi trocado por Barrabás, ser rejeitado pelo seu povo. Não era isso que ele estava chorando. Ele estava chorando pelo teu pecado, pela ira de Deus que ia cair, sobrecarregar ele, descarregar sobre ele a sua ira. Deus descarregou, porque lá em Isaías diz, 53, que foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi para isso que ele morreu. Mas por que muitas pessoas, pregadores, não ensinam isso? Porque isso basta para o cristão. Para o cristão verdadeiro, este é o melhor milagre. Quando você conhece o que foi feito por você naquela cruz, o que simboliza a cruz? Jesus pagando pelo seu erro, pelo nosso erro. Quando você entende isso, meu irmão, as coisas desse mundo passam a ser nada para você. As riquezas desse mundo não passam a ser prioridade, porque você vê assim: Deus já me deu o melhor presente, Deus já me deu a melhor prosperidade, Deus já me deu a melhor cura, Deus já me deu isso tudo, entregando o seu filho por amor a mim. Muitas pessoas não pregam isso por causa disso, meu. Porque quando a pessoa conhece o que foi feito por ela lá na cruz, tudo isso passa a ser temporal. É hora de vivermos para o que é eterno, irmão. As profecias estão se cumprindo. Olha aí o cenário econômico, crise, doenças fabricadas em laboratórios, crianças sendo sacrificadas, o amor de muitos se esfriando. Pessoas que você outrora via gente chorando nas igrejas pelo seu pecado, hoje em dia não choram mais, vivendo como se nunca houvesse o amanhã. Não tem mais temor. Vamos esquecer um pouco esse mundo e viver para o que é eterno. Olha em volta aí. Olha em volta a sua congregação. Olha quantas pessoas já perderam a fé. Olha quantas pessoas que antigamente iam com alegria para os cultos, hoje não vai mais. Por quê? Se esfriou. Olha as pregações da sua igreja. Não é mais a pregação genuína do evangelho. Hoje a pregação é feita para o homem. Como agradar o homem? O que eu vou fazer para agradar o homem? O que eu vou fazer para minha campanha encher? O que eu vou fazer para minha igreja encher? O que eu vou fazer? Oh, irmãos, e Jesus lá do céu está muito triste, porque assim como Judas o traiu, como Pedro negou, muitos têm negado, têm o traído hoje também, por não pregar a sua palavra, por saber a verdade, não pregar, por esconder aquilo que Jesus revelou através da sua palavra. E as pessoas escondem isso para enriquecer. Mas vai ter uma hora que isso tudo vai acabar e nós vamos ter que se apresentar diante do trono de Deus. E eles vão dizer como aqueles homens diziam, como está lá na Bíblia, em Apocalipse: monte caiu sobre a nossa cabeça, mas escondemos da face daquele que está sentado diante do trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o dia da ira deles, e quem poderá subsisti-los? Chegará um dia e o que nós vamos apresentar diante do Mestre? É tempo de voltar para a cruz, irmãos. Se apegar mais em Cristo.
Ler a palavra, comer da palavra, do evangelho. Bíblia, meu irmão. Bíblia, palavra de Deus é o que vai te alimentar. Não é essa água rala que estão pregando em muitas igrejas por aí, não, meu irmão. Levanta, hoje é o dia da sua vitória, olha para o seu irmão do seu lado. A vitória é certa, a vitória é nossa. Não, irmãos. Evangelho, cruz de Cristo. Palavra. Arrependei-vos e credes no evangelho. É pregar a realidade, pregar, meu irmão, a verdade. Jesus está voltando, e aqueles que não se arrependerem, aqueles que não fazer como João Batista falou, produzir bons frutos que mostram o seu arrependimento, não irá para o céu. Se você não provar, meu irmão, se você não der fruto, que é um convertido, você não irá subir para o céu. E isso que falta hoje em dia, as pregações da igreja é essa: arrependei-vos e credes no evangelho. João Batista começou pregando assim. Jesus Cristo no seu ministério também, a primeira pregação depois do batismo foi essa: arrependei-vos e credes no evangelho. Pedro, o primeiro discurso: arrependei-vos e credes no evangelho. E por que mudou? Porque hoje vem cá receber a sua bênção, vem cá receber seu milagre. Você que está solteiro, vem receber seu casamento. Você que é pobre, vem ficar rico. Porque mudou a pregação. Ninguém pode pôr outro fundamento, outra base, além do que já está posta, do que é Cristo Jesus, do que é a doutrina que Jesus ensinou. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu e você, nós todos não podemos pregar um evangelho que não seja o que o evangelho que Cristo pregou. A única prosperidade que ele disse na sua palavra foi essa: não se preocupar com o que comer e o que vestir. Isso o Senhor te fará, isso o Senhor te dará se você cumprir as leis de Deus, a lei que ele deixou, as bem-aventuranças. Essa é a única prosperidade que ele te prometeu. Ele prospera, ele dá carro, dá casa, dá sim, mas é a segunda vontade dele, não é obrigação dele nenhuma prosperar, porque a maior prosperidade ele já nos deu, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A intenção, meu irmão, de Jesus descer do céu, esvaziar de si mesmo, ser descarregada a ira de Deus sobre sua cabeça, sobre seus ombros, não foi para te dar um carro novo, não foi para te dar uma casa própria, não. Foi satisfazer a ira de Deus, foi para te dar uma vida eterna. O verdadeiro amor, meu irmão, consiste em Jesus Cristo te dar a vida eterna. Jesus não está nem aí para te dar uma casa própria, um carro. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer salvar a minha alma. Ele não está nem aí se você vai ganhar a sua casa própria ou não. Ele está preocupado com a sua alma é eterna. A casa vai ficar aí, faculdade, casamento vai ficar por aí, sonhos, finanças, vai ficar tudo aí, dinheiro, banco, tudo. E a sua alma, o que você vai apresentar diante do trono de Deus quando ele disse lá na sua parábola sobre os 10 talentos? O que você granjeou? O que você fez com a tua palavra? O que você fez com esse livro que eu te dei de 66 livros? O que você fez com o dom de pregação que eu te dei? O que você fez? Você pregou, eu te dei de graça. Eu te dei o dom da palavra de graça e você está cobrando para pregar. Você está cobrando.